Estamos de volta e agora tem uma dúvida de um telespectador. O seu Paulo, daqui de Montes Claros, procurou a nossa produção para falar sobre um problema que está acontecendo com as galinhas caipiras que ele cria lá na casa dele. Seu Paulo, o Délio Pinheiro foi atrás da resposta para a gente. A minha dúvida é essa, eu quero que o técnico me dê essa resposta, porque ela só por que elas estão comendo a pena dentro desse período agora, de que elas estão fazendo a muda. Por que elas estão comendo? E a ração que eu dou é essa, é o sorgo, o milho moído, o farelo de soja e o milho em grão. Eu faço a mistura e dou. E com um pouco de sal caseiro. Está aí, portanto, a pergunta do senhor Paulo e nós viemos em busca de respostas aqui na UFMG. Vamos conversar com a professora de avicultura, a Fabiana Ferreira. Bom, o que acontece nesse caso? Por que o produtor está tendo dificuldade com esses animais? Bom dia. Bom dia, Délio. Bom, primeiramente, para responder a pergunta do seu Paulo, eu tenho que falar com relação a essa mudança das penas e a bicagem das aves. A bicagem nas aves, né, em todas as aves, é uma forma natural de contato da ave. Então, elas têm esse hábito mesmo de uma bicar a outra. Só que nesse caso que ele relata, como está acontecendo nesse momento, né, nesse período do ano que coincide com o início do outono, as aves, elas realizam uma muda natural das penas, que é uma renovação que ocorre anualmente. Essa muda, normalmente, quando a ave está bem nutrida, bem alimentada, ela não sofre nenhum tipo de transtornos ou prejuízos. Só que, pelo que ele tem relatado, as aves dele já têm desenvolvido um certo canibalismo, que é o ato de bicar as penas umas das outras e engolir essas penas. De acordo com a professora, o canibalismo pode estar ligado à alimentação das aves. Como ele falou, né, que ele trabalha com uma mistura de milho, sorgo, milho-grão moído e o milho-grão em si, e também a farelo de soja, ele nos leva, né, às seguintes respostas. Essas aves dele, por ele ser um pequeno produtor também, tem um número restrito, né, reduzido de galinhas, acaba também tendo um déficit na assistência técnica que ele recebe, provavelmente. E pela essa mistura, essa ração, ela não pode ser considerada uma ração, e sim uma mistura de alimentos, porque ela não se enquadra como uma ração balanceada. Pois é, então estariam faltando nutrientes para esses animais, Fabiana? Sim, faltaria nutrientes. Nessa fase de troca de penas, a alimentação das aves deve ser reforçada, já que o organismo dos animais gasta mais energia. Nesse período que elas estão renovando as penas, além de ter que manter, né, os seus órgãos vitais, todas as suas funções vitais, elas precisam dos nutrientes via alimentação serem direcionados para o empenamento. E aí, como elas estão em deficiência com determinados nutrientes, principalmente no caso de ingerir penas, seria deficiências de aminoácidos, de minerais também, e algumas vitaminas que podem entrar nesse conjunto pelo mix de alimentos que ele relata que utiliza. Essas aves, elas estão precisando desses nutrientes. Nós estamos aqui no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, numa produção de codornas. Isso acontece também com elas? Sim, quando as codornas, da mesma forma que acontece com as galinhas caipiras ou as poedeiras em escala industrial, pode acometer as codornas também. Quando elas não recebem a nutrição de forma adequada, né, a mistura básica dessa ração balanceada, elas podem acabar sim ingerindo as penas umas das outras. E aí acaba instalando o canibalismo, e esse canibalismo pode vir a gerar até óbito se a deficiência for muito severa. Essa deficiência, ela pode fazer com que esse animal seja mais fraco, ou que não tenha o peso que seria adequado, caso ele não tenha acesso a essa ingestão com mais qualidade? Sim. No entanto, que quando são aves para produção de ovos, ocorre uma piora na qualidade também da casca desses ovos. Essa ave, ela pausa também a sua produção, e quando é para deposição de musculatura, ganho de peso, né, que seria para o frango caipira, para ser consumida a carne, ele também tem um desenvolvimento mais retardado, né, menos constante o acelerado crescimento deles. A solução para o problema seria mesmo a mudança na alimentação das aves, com a adição de alguns nutrientes. A indicação, principalmente que ele trabalha com poucas galinhas, seria ele utilizar a ração comercial, né? Que ela já vem balanceada com os nutrientes necessários para o adequado desenvolvimento dessa ave.
Como a gente conhece que os pequenos produtores acabam fazendo eles mesmos a própria mistura, então nessa mistura dele está faltando também micronutrientes, né, que seriam microminerais, vitaminas, os macronutrientes, cálcio, fósforo, que é por meio de uso de calcário calcítico, de fosfato bicálcico, e também um núcleo, que a gente chama que seria o premix mineral e vitamínico, que vai fornecer esses microminerais e essas vitaminas. O telefone do Núcleo de Estudos em Produção Avícola da UFMG é o 38 21 01 7913.